No marketing, a criatividade geralmente costuma ser tratada como uma virtude absoluta, mas em muitos contextos, em muitas situações, ela acaba sendo usada para esconder algo bem mais incômodo. E aí estamos falando da ausência de decisão. Nesse episódio, a gente discute quando a criatividade ajuda, quando ela atrapalha e por que decisões mal feitas ou não feitas, não é? Costumam ser empurradas para o marketing resolver. Então, se você já participou de um briefing vago, de uma reunião vaga, de uma campanha bonita que não entregou resultado nenhum, ou de uma discussão em que ser criativo parece substituir estratégia, então essa conversa é para você. Fique conosco, aproveite para deixar o seu like, valorizar o vídeo, o trabalho feito no canal não custa nada e não se esqueçam de ativar o sino do YouTube para receber as notificações das novidades do canal. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli e este é o Papo de Marketing. Tudo certo, Gino? Opa, Theo, tudo certo e estamos de volta, não é verdade? Já estava na hora? Feliz ano novo, né? Feliz Então, ano novo, Gino. bom 2026 para você, para toda a nossa audiência e é isso aí. Vamos embora para mais uma temporada. Se eu não me engano, é a 10ª, né, Theo? Exatamente, acertou em cheio, 10ª temporada. E, Gino, aliás, a partir da temporada 10, Opa! como a gente já pôde conversar, né, o Papo de Marketing entra em uma nova fase, né? Nós decidimos aqui reduzir o ruído, aumentar o raciocínio, menos resposta pronta, menos fórmula mágica e mais discussão sobre decisões reais feitas em contextos reais. Aqui a gente não tenta dizer o que todo mundo deveria fazer. Nós tentamos entender por que certas escolhas funcionam e por que outras fracassam. E hoje o assunto é direto e vai incomodar muita gente. Ó, em muitos contextos, em muitas situações, a criatividade acabou virando um álibi para a ausência de decisão estratégica. E aí, como é que faz? Pois é, Theo, essa tese costuma gerar aí desconforto. Porque a criatividade no marketing ganhou um status aí quase sagrado, né? Então, é sinônimo, se Uhum. você trabalha com marketing, você tem que ser criativo. Então, a questionar o uso da criatividade soa aí para muita gente como ser contra a inovação, contra ideias novas, contra a ousadia. Mas não é isso que estamos falando, não é verdade? Exatamente. Exatamente, Gino. Olha, o problema ele não é a criatividade em si. O problema que acontece é onde ela, a criatividade, entra no processo decisório. E mais importante, o problema é quando ela entra no lugar de outra coisa. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Imagine uma empresa de médio porte, tá, que está perdendo mercado, né? Nas reuniões, ninguém consegue definir se o problema é o preço, se é distribuição, se é concorrência ou se o produto é o problema em si. Aí, depois de três, quatro reuniões sem conclusão nenhuma, vem alguém da diretoria e fala: vamos fazer uma campanha criativa para resolver tudo isso. E pronto, né? A indefinição estratégica ela acaba de ser empurrada aí para o marketing como uma única palavra mágica, né? Que é criatividade. Resolve aí, né? Eu confesso, Théo, que eu queria alguma vez sentar bem nessa reunião do board aí, quando essa decisão é tomada, para ver assim, meu, se isso aqui foi o que eles aceitaram, imagina Ai, ai, ai. o que ficou para trás, não é verdade? Pois é. Então, Gino, aquela coisa, é isso mesmo. Quando a empresa ainda não decidiu com clareza quem ela quer atender, qual problema é realmente prioritário, quais restrições são inegociáveis, ela costuma literalmente empurrar essa indefinição para o time de marketing com uma frase genérica, exatamente do tipo, né? Sejam criativos. Não dá, né? Falar a verdade, não dá. Não, e nesse exato momento a criatividade deixa de ser ferramenta e vira uma espécie de, sei lá, tipo, compensação, né?
Hum. Ela passa a tentar resolver algo aí que deveria ter sido resolvido antes, lá atrás, né? Lá no nível estratégico. Né? É nessa mesa que eu queria estar sentado para ver, sabe? E, e é como pedir para o arquiteto ser criativo porque você não decidiu se quer uma casa ou um prédio comercial. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Fica muito difícil. E olha, gente, isso aparece de forma muito clara nos briefings, nas reuniões. E essas reuniões que dizem literalmente tudo e ao mesmo tempo não falam absolutamente nada, né? O pessoal faz uma reunião para definir outra reunião, né? É, Você, você já viu aquelas reuniões que falam o seguinte, por exemplo, nosso público é de 18 a 65 anos, classe B e C, que valorizam qualidade e bom preço, né? Poxa, Gino, isso não é público, isso é todo mundo, é exatamente isso, Theo, porque é a mesma coisa em não obra, é? né? Em obra eu tenho experiência. Quanto que vai ficar isso aqui? Ah, entre 5 e 20 mil reais. Pô, né? Olha o tamanho do teu range de preço, né? Quanto custa construir uma casa? Ah, entre, sei lá, 100 mil e 1 milhão. Olha que beleza, né? Claro que você vai acertar, não é verdade? Se tiver Lógico, é fácil. né? Aí não dá, né? Isso, pelo amor de Deus, né? Então você quer vender para todo mundo, sei lá, vai vender coco na praia, né? Aí Aí você atende funciona. todo mundo, né? Aí funciona, daí você atende todo mundo. Nada contra o cara do coco na praia, pelo contrário, é Lógico. muito bom. Mas, né, digamos assim, um produto democrático, né? Atende todos, Sim. na verdade. É Sou você, eu, Gino. sou eu ainda. É você, Gino! E tem mais, Theo, objetivos amplos demais, do tipo, queremos aumentar awareness e gerar vendas, orçamento curto, prazo apertado, canais indefinidos, e no final do briefing, quase como um consolo, alguém escreve, mas a gente quer algo criativo, impactante, né? Mesmo que não saibam o que significa a palavra impactante, né? Olha que beleza. É, então, é como se a criatividade fosse uma carta coringa, né? Quando você não tem nada claro, bom, então manda a turma ser criativa, que aí você espera que essa ideia se resolva sozinho, né? Aí aquela coisa, a campanha vira um milagre que vai compensar todas as definições anteriores. Não dá para funcionar assim. Só que só que a ideia não decide público, né? Então, ela Uhum. não vai definir também posicionamento, ela não resolve contradição estratégica. Então, a questão, né, uma campanha brilhante, ela não salva uma empresa que não sabe o que ela está vendendo. Ou pior, nem sabe para quem ela está vendendo. Né? O cara do coco sabe. Lógico, ele sabe, né? E Ele aí, sabe. Gino, quando. Pois é. E quando o resultado não funciona, porque não ia funcionar mesmo. Aí, na boa, né? Raramente a discussão volta para a decisão original. Então, assim, ninguém pergunta, por exemplo, será que escolhemos o problema certo? Será que definimos o público certo? Então, a crítica normalmente é a seguinte: a campanha não foi forte o suficiente, precisamos de algo mais criativo ainda. Né? É literalmente, a criatividade é usada como álibi para você não fazer nada. E aí começa aí um ciclo vicioso, né? Mais criatividade tentando compensar a mesma ausência de estratégia. Ou seja, Uhum. fica uma discussão do nada para lugar nenhum, né? Começa a discutir o sexo dos anjos né? E conta chegando, né? Quando vê, pum, quebrou. É isso aí. Agora, Gino, olha, existe uma crença muito difundida de que a decisão limita a criatividade, tá? Mas olha só, as pessoas geralmente costumam pensar também que quanto mais regras, mais restrições, menos ideias boas surgem, enfim, que a criatividade precisa de liberdade total para florescer. Só que na prática acontece exatamente o oposto, né? A decisão, ela não limita a criatividade, a decisão organiza a criatividade. Quer ver, Gino? Pensa comigo aqui, ó. Ó, Quando você define claramente onde não vai competir, o que não é prioridade,
que tipo de solução não faz sentido para o seu contexto, a criatividade deixa de ser dispersa e passa a ser direcionada, né? Ela vira literalmente uma ferramenta de precisão. E é assim, e isso deixa claro que a criatividade sem limite, ela vira ruído, né? A criatividade com limite, ela vira solução. Então, olha só um exemplo aqui, o caso da campanha Think Different da Apple nos anos 90. A Apple tinha acabado de decidir algo muito claro. Ela não ia competir em preço, ela não ia tentar agradar todo mundo, e ia focar em pessoas que se viam como diferentes, criadoras. Essa decisão foi o que permitiu que a campanha funcionasse. Então, a criatividade ela não veio antes da decisão estratégica, ela veio por causa da decisão estratégica. É diferente, né? É aí que está a diferença em pensar diferente, né? E esse trocadilho ficou bom. Olha só que beleza, né? Originalíssimo! Super original, né? Pois é. Olha, Gina, isso vale para qualquer escala, viu? Vale para pequena empresa que decide focar em um nicho específico e consegue criar uma comunicação muito mais relevante do que se tentasse falar com todo mundo, né? Vale também para o profissional autônomo, que define de forma clara o tipo de cliente que não quer atender. E justamente por isso consegue criar ofertas, produtos, serviços muito mais criativos para quem ele quer atender. E aí, chegou a hora do nosso quadro fixo da temporada, né? O conceito mal interpretado. O que isso significa? Olha, com esse assunto é inevitável falar, né? Assim, sobre a criatividade. E que fique claro uma coisa, tá? A criatividade não significa gerar muitas ideias. A criatividade não é fazer algo assim diferente, né, pelo simples prazer de ser diferente. A criatividade é conseguir resolver um problema real dentro de restrições claras. Lembre-se sempre disso. E, e essa distinção é fundamental, Théo. Quando não existe limite, na verdade, não existe um problema bem definido, né? É E quando isso. o problema não está claro, a criatividade vira estética, efeito visual, frase de impacto nas redes sociais, mas isso aí, claro, que não vira estratégia. Isso não é estratégia. Isso é só Sim, e é divagação. exato, palavras ao vento, né? Literalmente. E aí que a criatividade acaba virando um álibi, né? Um jeito elegante, né? Às vezes até sofisticado de não enfrentar decisões difíceis. E aí nós sabemos, né, Gino? Decidir é difícil, né? Decidir significa você abrir mão, significa dizer não para muitas possibilidades. E muita gente prefere manter todas as portas abertas a pedir para o marketing ser criativo com isso, né? Mas manter todas as portas abertas não é estratégia. É Não mesmo. paralisia disfarçada de flexibilidade. Então, abre todas as portas da sua casa para você ver. Vai ventar tudo. Tu vai ficar alguma coisa no lugar? Não. Só Fora a vento. sujeira. Fora. Aqui no interior chama de besouro, né? Então, imagina aqueles besouros assim, né? O Deus do besouro, céu. né? Insetos. É isso aí que vai acontecer. Vai fazer um. Fora aqueles, fora aqueles besouro tão grande, parece um bezerro, né? Um besouro bezerro, é exatamente. Exatamente isso. Trocadilho ruim. Mas eu acho que eu lembro quem falou isso uma vez, hein? Mas tudo bem. Eu acho que foi você, Gino, em um dos episódios lá atrás do papo, viu? Por isso que é ruim. E olha, Muito bom. pensando no bezerro, aliás, nisso aí, Bezerro, talvez, olha, só no bezerro. talvez até o ponto central, né, desse episódio, no final das contas, seja até simples, né? Só que profundamente desconfortável, né? Olha, o marketing raramente falha porque faltam ideias, né? Geralmente o marketing falha porque faltam decisões antes das ideias. E o perigo não é só desperdiçar orçamento, como geralmente acontece. O perigo é criar equipes criativas inteiras operando no vazio estratégico. Então, é aquela coisa, né? Pessoas talentosas tentando resolver problemas que nunca foram, antes de mais nada,
adequadamente definidos. E aí, o problema está posto. Theo, e isso gera frustração, gera retrabalho. E o pior ainda, gera a ilusão que o problema é execução, quando na verdade o problema é clareza. Ou a Então, falta ó, dela, né? exatamente. Então, enquanto a criatividade ela for usada para evitar a escolha, para adiar prioridades, para mascarar contradições estratégicas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Campanhas bonitas, caras e completamente irrelevantes. Porque no final do dia, uma ideia brilhante aplicada a um problema errado continua sendo uma ideia aplicada ao problema errado. Deu pra entender? É isso, né? Então, Dá para ficar mais claro que desenhe, né? exatamente isso. Pois é. E olha, e isso não é culpa da criatividade, né? É culpa da ausência da decisão que veio antes dela. Então, olha, nesse episódio nós falamos sobre como a criatividade pode acabar sendo usada como álibi quando decisões estratégicas não são feitas. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a criatividade não é o problema, então por que tantas organizações insistem em tratar a inovação como sinônimo de novidade constante? No próximo episódio, a gente vai discutir justamente esse ponto. E porque muitas vezes a obsessão por inovar acaba criando mais ruído do que valor. Não se esqueça de participar do nosso canal no WhatsApp para você receber conteúdos que não aparecem em nenhum outro lugar. E lembrem-se, vocês também podem assistir e ouvir tudo no nosso site papomarketing.wordpress.com. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Acabamos. Feliz 2026, isso eu já falei. Mas o importante é isso, certo? Viu como algo não claro fica ruim? Mas é isso. Um grande abraço para vocês. Mande para quem você gosta, para quem você não gosta. Beba Coca-Cola Zero ou Coca-Cola, já a 10ª temporada. E é isso aí. No próximo episódio a gente vai voltar e é isso aí. Curte, compartilha, se ajuda 2 famílias, a minha e do Theo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Arrivederci. Goodbye. Au revoir. Ouvi dizer. Não sei mais nada. Tchau.